Olá, alunos. Então, estou aqui novamente. Meu nome é Karine. Então, eu sou formada em Química, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou cursando Engenharia da Mecatrônica. Sou a professora de vocês dessas duas disciplinas esse ano, de Introdução à Mecatrônica e de Princípios de Eletrônica. Então, nós vamos ver um pouco dos princípios básicos. Tá? Então, agora vamos à APC, ou ao conteúdo que nós vamos estudar agora na primeira quinzena, ou melhor, na segunda quinzena de julho, né? Agora no terceiro bimestre. Então, vamos lá. Então, primeiro eu queria fazer aqui um parêntese para mostrar para vocês essa parte aqui que faz de novo uma revisão buscando explicar para vocês a integração dessa mecatrônica. O que seria essa mecatrônica? Então, ela é uma área de estudo novo, que está integrando outras áreas de estudo e tem aplicação nessas áreas que está aparecendo aí na parte pretinha aqui, tá? Então, a mecatrônica está aqui no meio. O que seria essa mecatrônica? Então, ela está aí no meio da mecânica, com a eletrônica e com a computação, tá? Então, ela via um pouquinho das duas e ela está interligando essas opções e vai aparecer para vocês também aí a parte de controle ou automação. Então, eu publiquei no grupo recentemente lá que quem tivesse interesse em estudar um pouquinho da linguagem de programação que seria útil para essa automação, alguns alunos questionaram o que é automação. Automação e controle seria uma parte que vai usar essa mecatrônica em sistemas digitais ou em eletrônica de controle. Então, ela vai pegar esses componentes para ou automatizar algo, um processo, um circuito, por exemplo, para fazer acender uma lâmpada automaticamente, para a gente conseguir fazer, por exemplo, uma programação, podemos fazer uma programação para acender lâmpadas de cores alternadas. Por exemplo, o funcionamento de um semáforo, que ora tem que estar aceso em uma esquina a cor verde, ora em outra esquina tem que estar acesa a cor vermelha. Então, isso é automação e controle, tá? Dentro da computação, aqui nessa imagem, ele cita o CAD, o CAI e o CAM, que seria, se não me engano, vai ser programas de editoração. Mas a gente está falando aqui mesmo de linguagem de programação, a princípio, que é algo mais acessível para todo mundo, né? E a fala também da eletromecânica, que é a parte elétrica que vem na mecânica, que tem na mecânica de carros e de motos. E a nossa eletrônica com os equipamentos eletrônicos que estão presentes cada dia mais no nosso dia a dia, tá? Então, essa parte que está aparecendo em volta dessa imagem aqui, seria aqui essa parte externa do círculo, ela está mostrando a aplicação. Então, por exemplo, na área aeroespacial, na medicina, em sistemas de defesa, em manufatura, construção, em processamentos de materiais e no automobilismo, né? Então, algo interessante aí para a maioria das pessoas. Então, aqui tem o que eu falei escrito aqui do lado, né? Que a mecatrônica está aí no meio dessas 3 ou podemos considerar 4 áreas, né? Como está no texto. Eu tinha apresentado para vocês no material anterior em 3 áreas, mas eu achei essa imagem em 4 áreas e eu achei bem mais interessante começar a tratar em 4 áreas. Mas ela aborda 3 sistemas. Então, os sistemas elétricos, que são os circuitos elétricos que vão ir desde a parte de geração de energia, da rede de geração da energia, da transmissão e distribuição dessa energia até que ela chegue nas nossas casas. Como eu mostrei para vocês, no material tinha lá formas de geração de energia elétrica, até os equipamentos que usam essa eletricidade, os equipamentos eletrônicos, os brinquedos, os aparelhos celulares, o carro e a moto, que também aí já vão compreender sistemas mecânicos, que já está aqui abaixo, né? Então, sistemas mecânicos seria, por exemplo, o motor desse nosso veículo que vai produzir energia e a gente pode usar essa energia para
acionar alguns equipamentos elétricos, lâmpadas, LEDs. Então aqui eu tenho apresento para vocês, né, que entra nessa parte de sistemas mecânicos alguns conceitos de física. Tá? Então, se vocês procurarem a grade de uma engenharia mecânica, vocês vão encontrar lá muita física por causa dessa parte da mecânica. Aqui eu coloquei para vocês um link que tem aí alguma parte mostrando para vocês um pouco desses equipamentos aí, falando dessa parte da física, de elásticos de transmissão, de juntas, elos, acionadores, atuadores, e uma parte da física que compõe tudo isso aí. Tá? Esses outros equipamentos aí, ou elementos, a gente vai estudar um pouquinho mais adiante aqui no nosso curso. Vamos tentar pelo menos dar uma noção disso para vocês, tá? Os equipamentos ou sistemas informáticos ou informatizados. Então, seria a parte de programação. Então, a gente está falando de computadores, de hardware, software, que a gente vai usar para conseguir fazer essa automação. Então, hardware seria toda a parte física, toda a parte eletrônica ou eletromecânica desses equipamentos, né? Tudo que pode ser acionado por meio de uma programação, tá? Então, aí cita de exemplo a placa-mãe, a placa de vídeo, os periféricos como teclado, mouse, monitor, impressora, ou, no nosso caso, seriam os sensores, que a gente vai estudar lá na parte da eletrônica. Aqui eu coloco para vocês um pouquinho do conceito de software, que seria um conjunto de programas. Então alguém fez essa escrita e esse programa vai fazer o nosso equipamento funcionar do jeito que a gente mandar dentro do programa, tá? Dispositivos eletrônicos que nós vamos usar. Então aqui eu apresento para vocês, para quem estava na primeira aula presencial, eu fiz a apresentação de alguns desses equipamentos na sala de aula para vocês. Então, o Raspberry, que a gente pode usar para programar, para compor, para fazer automação. O Arduino também. E o Latipanda, que eu ainda não adquiri, mas é bem interessante. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui também. E depois teria as partes dos shields, dos adaptadores, né? Dos modos, dos sensores e os outros componentes, que aí a gente vai ver lá dentro da parte da eletrônica, tá? Então agora as nossas disciplinas vão se interligar, tá? Então a mecatrônica vai acabar se interligando com a eletrônica, os princípios de eletrônica, e a gente vai tentar fazer algum projeto junto com a investigação científica e tecnológica. Então aqui eu mostro para vocês um pouquinho do Raspberry, Raspberry Pi ou Raspberry Pi, para quem quiser falar em inglês, né? Ele é um equipamento, tem aqui a imagem dele. Aqui eu mostro um pouquinho dos itens que ele tem, dos componentes que ele tem, das funcionalidades que ele tem. Não se atenham a esses detalhes, é só para fazer uma propaganda mesmo para vocês. O interessante é que ele seria uma placa pequenininha, que a gente pode usar com interface Windows, Linux, e a gente pode adaptar a ele esses nossos acionadores, esses componentes elétricos ou eletrônicos, e fazer funcionar um robô, fazer funcionar um equipamento de automação, tá? A diferença do Raspberry para o nosso Arduino, que está aqui embaixo, é que o Arduino não consegue armazenar muitas informações, ele tem uma memória pequena. Já o Raspberry, ele tem uma memória maior e a gente consegue fazer mais coisas com ele. Por exemplo, se a gente fosse fazer um sistema de automação, precisaríamos de vários Arduinos. Já o Raspberry não. Se a gente usar as formas de interligação, a gente pode usar um único Raspberry. Aqui a placa de Arduino, que vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Então aqui também, como na imagem anterior, está mostrando alguns itens, algumas possibilidades de plugs que ele tem aí, de funções que ele apresenta. E aqui, na teoria, já diz que ele funciona com a interface própria dele, uma IDE, que seria a interface do Arduino. Normalmente, a programação dele é feita em linguagem C ou C++, C++, que eles falam, né? Então, é algo bem simples, só que baseado tudo em inglês, essa programação, né? Então, nesse ano a grade do curso de vocês não tem inglês, mas no ano que vem ela terá,
tá? Mas é um inglês técnico, então nada muito complicado de se aprender ou de se acostumar com o tempo. Aqui eu apresento para vocês o Latipanda, que seria, e a propaganda dele é essa, o menor e mais fino SBC, que seria computador simples, né, que a gente pode carregar no bolso. O Raspberry dá para fazer isso, um computador pequeno portátil. O Arduino já não dá. Tá? Então o Latipanda diz que ele já viria executando o sistema Windows 10. Eu não cheguei a testar ainda. Então eu já ouvi falar dele, mas eu ainda não quis adquirir. Porque, vou falar a verdade para vocês, eu não sou fã do Windows 10, né? Do Windows, eu gosto mais da parte do Linux, né? Então, a minha próxima aquisição será esse Latipanda para poder mostrar para vocês e falar o que realmente ele consegue fazer. Então, aqui eu coloquei para vocês um link, por mais que ele esteja falando aqui de Arduino, ele está mostrando para vocês muitas funcionalidades, muitas peças, muitos equipamentos. Quem tiver condições de internet, por favor, acesse, é bem interessante para vocês que querem aprender mais. Aí, só para fechar o nosso material, a gente está falando aqui que todos esses equipamentos, todos esses sistemas vão se interligar no controle e automação, ou automação e controle, né? Como que eles vão fazer isso? Esses equipamentos que eu apresentei para vocês, eles têm integração, a gente pode acessar eles remotamente por Bluetooth, por internet com cabo ou sem cabo mesmo, né, que seria sem fio, e até por GSM, que seria por celular. E aí daria para montar os tais dos sistemas de automação que a gente ouve falar, tá? Então, a avaliação desse material, que é só uma apresentação, é algo bem simplesinho. Então, eu coloquei para vocês aí nesse link do formulário, tá? Então, vamos ver o que vocês respondem. Logo, logo estaremos ao vivo na nossa sala de aula, para quem puder vir, para as nossas aulas presenciais. Seria isso. Qualquer dúvida, poste o seu comentário no vídeo, que eu terei prazer em gravar outro vídeo e tirar a dúvida de vocês, ou em vídeo ou presencialmente na sala de aula. Até mais!